Bem-vindos aqui na nossa terceira live, nossos livros livres desse ano, que nós começamos muito bem começados com este aqui, ó, Dos Delitos e das Penas, de Cesare Beccaria. Então, estamos aqui de mais uma vez com o professor Manuel Rolf, para a gente dar continuidade ao nosso estudo no nosso Telegram, Livros Livres. Você vai ver todo o cronograma de leitura, que a proposta é que cada um leia na sua casa, e a gente faz essas lives no início, no meio do livro, e depois a próxima live vai ser pro encerramento da nossa leitura, tá bom? Então seja bem-vindo, conheça alguém que gosta de ler ou quer se interessar, ter amor à leitura, vem com a gente, que Livros Livres é para isso, tá bom? Então, vou girar aqui pro professor Manuel Rolf. Bom, boa noite. Então, dando sequência à leitura do Beccaria, dos Delitos e das Penas, recordando, nós temos uma primeira live de apresentação geral, tá? Na qual a gente apresenta o contexto histórico, a inserção do livro dentro desse contexto histórico, os fundamentos lá que ajudam a gente a entender melhor o texto. A live anterior, que é a segunda, que é quando a gente entra mesmo no livro, então a gente pega o prefácio, a introdução e os capítulos 1 a 16. Agora nós vamos, nessa live de agora, trabalhar os capítulos 17 a 32, tá? Então, e aí em cima disso a gente vai conversar. E aí lembrando que, ao acabar no capítulo 16, a gente começar agora no capítulo 17, acabou acontecendo uma clivagem sobre elementos do processo penal. Então, lá atrás, depois de apresentar os princípios que deveriam reger o direito penal, as leis penais, capítulo 1 e 2, capítulos 3, 4 e 5 abordam 5 consequências desses princípios. Aí começa a se conversar sobre a questão da proporcionalidade das leis, o dano à sociedade, e aí a gente vai, dentro desse processo, nos capítulos 13, 14, 15 e 16, falar sobre o processo penal. No capítulo 13, falando sobre as testemunhas, no capítulo 14, os indícios e formas de julgamento, no 15, acusações secretas, e no 16 nós concluímos com a tortura. Agora no 17 e no 18 a gente segue esses elementos, e o capítulo 17, portanto, ele trata do fisco, e no capítulo 18 dos juramentos, tá? Então, sempre lembrando que o Beccaria, ele é um autor que vai traduzir todos esses princípios do iluminismo para o campo do direito penal, e que ele está sempre fazendo menção ao estado das leis e da justiça à época dele, e como essas leis e essa justiça, elas não têm nada de racionais. Elas são extremamente equivocadas, é um complexo muito variado de concepções, de preceitos, e que ele vai questionar e está buscando sempre buscar dentro de uma razão. É o iluminismo, de uma razão, portanto, matematizável. E tem regras gerais, né? Tem regras gerais, elaborar teoremas, então sempre inspirada na Revolução Científica do século XVII. O iluminismo é um movimento que vulgariza as conquistas da Revolução Científica do XVII, Newton, Galileu, Leibniz, Descartes, Kepler e assim por diante. E na falta do segundo elemento da Revolução Científica, que é o experimentum, ele vai buscar sempre lançar olhos, de alguma forma, sobre a história, sobre o que a história pode nos indicar a esse respeito, sobre a experiência humana ali dentro, já que não é um campo, do ponto de vista realizar esses experimentos em laboratório, não dá para a gente fazer isso nesse campo. Então aí ele vai se voltar para volta e meia ele vai fazer esse tipo de comentário. Se na live anterior aparecia o Montesquieu como um autor destacado, aqui agora a gente vai ver que vai aparecer o Rousseau
com mais intensidade que antes e mais presente que o Montesquieu não deixa também de aparecer aqui. Então, daí vamos ao 17. Do fisco, ou seja, das penas pecuniárias, tá? E aí o primeiro, logo, ele abre o capítulo com um adágio importante assim: os delitos dos homens eram patrimônio do príncipe. Os delitos dos homens eram patrimônio do príncipe. Quer dizer, então, se os cofres do Estado, se o tesouro do Estado estava com problemas, então você tinha que buscar culpados, pessoas que pudessem acusá-las de algum tipo de delito, para aí você confiscar bens e propriedades dessas pessoas. Então, volta e meia, os judeus eram uma população um tanto à margem da sociedade, e são envolvidos em várias atividades financeiras, foram objeto disso. Na França do final do século XV, a gente vai encontrar os templários. Os templários eram uma ordem de cavalaria muito poderosa, com uma quantidade enorme de bens. Um dos motivos que vai fazer com que o rei Filipe o Belo se volte contra os templários é esse, de apropriação. Então, o capítulo abre com justamente o Beccaria dizendo que havia um grande problema que o juiz, quer dizer, já que você utilizava das leis e da justiça para você se apropriar de bens dos seus súditos, no sentido de você compensar algum tipo de necessidade do cofre, então, para você evitar o problema de você aumentar tributos e você ter dentro da população revoltas, sedições, reclamações generalizadas na sociedade, então você pegava alguém em particular para você se dedicar a esse tipo de coisa. Então, o objeto das penas, diz aqui o Beccaria, no 17, era, portanto, uma lite, uma disputa entre o fisco, o exator das penas, e o réu. Era uma questão civil, contenciosa, mais privada do que pública, e que dava ao fisco outros direitos, além daqueles subministrados pela defesa pública, e ao réu outros erros, além daqueles nos quais havia incorrido, pela necessidade do exemplo. E daí que o papel do juiz, ele vai dizer, ele está menos interessado em descobrir a verdade do que garantir que vai tirar o dinheiro daquele acusado. E que, por princípio, a pessoa ela é culpada, e para garantir a consistência e a firmeza, você vai fazer uso dos mais variados instrumentos. Aqui é interessante que ele vai dizer lá no finzinho da página 65, ele vai dizer assim: o verdadeiro processo informativo, que deveria ser o processo judicial, de você se informar, de você saber, tentar juntar provas, se a pessoa é culpada ou não, isto é, a busca indiferente do fato que deveria ter o juiz, aquilo que a razão comanda, que as leis militares adotam, porque no campo militar da guerra você vai ter esse procedimento, e que mesmo o despotismo asiático usa nos casos tranquilos e indiferentes, é pouquíssimo usado nos tribunais europeus. Percebam, despotismo asiático. A palavra despotismo, ela vem do grego despotes, que significa senhor de escravos. Então, entende-se que é despótico aquele governo que os seus súditos são como se escravos fossem. E a ideia de despotismo, ela é uma ideia que ela já surge entre os gregos antigos, quando eles olham para os povos do Antigo Oriente, no caso do Antigo Oriente Próximo, estava mais imediatamente fronteira com esses antigos gregos, lá no mundo antigo,
E eles vão observar que esses povos não têm as leis que eles possuem. A gente já comentou anteriormente, que é com esse mundo grego que vai surgir a prática da cidadania, da polis. E que a cidadania, um elemento que vai caracterizá-la, é que cada cidade tem as suas leis, que são formuladas pelo conjunto dos cidadãos, que votam, que deliberam, que decidem os rumos da sua cidade. Atenas, Esparta, Mileto, Corinto e por aí vai. Então, aos poucos, outros lugares do Mediterrâneo também começam a ter estruturas assemelhadas, Roma, Cartago e outras mais. E portanto, a ideia é que quando o grego olha para o mundo do Antigo Oriente, vai dizer que esse mundo não tem essas leis, porque essas leis são recebidas pelos deuses, não são imutáveis. Para eles dá a impressão de que os monarcas governam sobre escravos. Então você tem essa visão que o grego possui, que depois, na Renascença, trabalhando com esses autores, vai se herdar essa mesma concepção. E, bem ou mal, por mais que essa comunidade, essa cidade-estado, ela deixe de existir no mundo antigo, mas ela é herdeira dessa mentalidade e sempre vai se ter algum tipo de estrutura que remete a algum conjunto de leis. Ele comentou aqui a questão do Código Justiniano, Corpus Iuris Civilis. Então você tem sempre essa ideia de leis. Então, as monarquias medievais da Europa moderna, elas se viam sempre muito como herdeiras desse mundo de leis. Tem, bem ou mal, parlamentos, os monarcas eles dependem de várias associações, de relações com várias estruturas. A gente comentou da vez passada os parlamentos regionais na monarquia francesa. Então, quando você olha para o mundo, não só agora mais do Oriente Próximo, mas do Extremo Oriente, da Índia, a China, tudo isso é visto como um mundo sem lei, um mundo sem história, um mundo em que você tem um monarca e que esse monarca ele governa sobre servos ou escravos. Daí o despotismo asiático. Tá? Os próprios monarcas eles não se viam como déspotas, porque eles tinham códigos legais a obedecer e a cumprir, por mais que do ponto de vista do iluminismo, a gente vê que o Beccaria questiona essas leis. Então o próprio Beccaria usa em italiano o termo despotismo asiático. Tá? Que a gente vai ter essa visão no tempo, que ela vai na verdade, ter uma grande vitória, porque o próprio Marx, lá na frente, quando ele vai estudar esses povos, ele vai concordar que são povos sem história, que é o despotismo asiático e assim por diante. Vai ter a interpretação da história, os modos de produção, e aí vão ter depois marxistas que vão criar o chamado modo de produção asiático para poder explicar isso. Então a ideia é isso que está presente aqui. Então o que você tem, quando ele fala aqui, que engraçado dizer, a contradição, que o despotismo asiático, que você não tem leis, os casos no mundo asiático eram melhor julgados que nos casos na Europa. É esse o ponto que o Beccaria ele observa aqui, quando ele comenta a questão do fisco, em que o juiz se torna o inimigo do réu. Tranquilo aí? Uhum. No 18, os juramentos. Nos juramentos, ele vai atacar essa prática de juramentos no processo penal. Os juramentos não são de valia nenhuma, porque diante da morte e do medo, o que vai acontecer? Diante da morte e do medo, a pessoa jura em falso, e que, portanto, o juramento não tem nenhum tipo de valor. Ele vai dizer assim: a experiência mostrou, na página 68, o quanto são inúteis os juramentos, porque todos os juízes podem ser minhas testemunhas de que um juramento jamais fez um criminoso dizer a verdade. Mostram a razão que declara inúteis e, consequentemente, danosas todas as leis que se opõem aos naturais sentimentos dos homens. Então, vejam, e aí as leis devem buscar entender a natureza dos homens para poder terem maior eficácia.
Então, isso é uma coisa que vai acompanhar aqui, né? Você observar a natureza dos homens, a natureza em geral, a natureza dos homens em particular. Também, geralmente, o juramento é feito sobre a Bíblia, né? E não necessariamente todo mundo acredita, tem fé na Bíblia. Então, você jura, mesmo aqueles que são cristãos, ou que têm a Bíblia, né, como uma fonte de verdade, por isso, pelo medo e tal, podem jurar em falso. E tem muitos que a Bíblia não vale nada para eles. Então. Mas o pressuposto não é esse, né? Quer dizer, a ideia do juramento é que você vive numa sociedade, portanto, cristã, você é cristão, então que você deveria ter, né, um respeito e um valor enorme para você não cometer o perjúrio. Né? Quer dizer, então, esse é o ponto, essa é a percepção. E que justamente uma crítica que ele acaba fazendo é justamente essa, que você exponha a religião, né? Você espera que a pessoa tenha um cuidado e um zelo, que você está fazendo um juramento em nome de Deus, né? Jura em nome de Deus, mesmo que você não pode não saber a Bíblia, mas você jura em nome de Deus, você tem uma... espera-se que deveria você ter uma atenção enorme, né? Mas não tem, porque justamente é isso. O ser humano, ele é corrompível, né? Quer dizer, ele tem suas contradições. O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero eu faço, né? Então tem esses problemas. Então por isso ele acaba questionando essa questão do juramento, né? que você tem, e que é uma prática, por exemplo, muito constante nos Estados Unidos, né? Que a gente tem essa questão do juramento. E aí, portanto, ele vai para o 19, que é a presteza da pena, né? E aí, portanto, então ele já sai, ainda de certa forma um elemento do processo penal, quer dizer que a justiça, que a gente vê muitas vezes, a justiça que tarda. Não, a justiça que tarda não é justiça. Mas a pessoa tem mais medo de falar isso. Tarda, mas não fala, e ele justamente fala isso, né? Que a proximidade da pena, né, do delito para a pena é mais fácil de realmente ela ser mais justa, né, e mais útil. Perfeito. E no centro da cidade, onde você tem o prédio da OAB e tudo mais, você vê, centro do tribunal ali, você tem justamente colocada essa frase: a justiça que ela demora, ela não é justiça, né? Então o princípio disso está aqui no Beccaria, né? Esse ponto. E esse daqui, vamos lembrar, é o segundo elemento lá do teorema de Beccaria, né? O teorema geral que ele apresenta na conclusão do livro. Ele vai dizer que para não ser um ato de violência entre privados, um grupo poderoso contra um cidadão privado, a pena deve ser essencialmente pública, pronta, então rápida, mais imediata possível, mais próxima do delito, necessária, a menor das penas aplicáveis nas circunstâncias dadas, proporcionada, quinto, ao delito, e sexto, determinada pela lei. Ela tem que estar determinada pela lei previamente. Não existe crime ou delito se ele não está na lei, né? Essa é uma coisa que a gente volta e meia ouve ser repetido, embora não necessariamente a gente tenha encontrado que tem recentemente muitos crimes serem criados sem estarem na lei. Hoje em dia essa história do inquérito das fake news, né? Porque não existe uma lei sobre isso. Tem uma base não existe um crime definido no Código Penal. Os crimes têm que estarem definidos, os delitos têm que estarem definidos em lei. Se eles não estão definidos em lei, né, eles, portanto, não podem ser objeto de processo penal, de investigação e assim por diante. Como também você não pode ter um crime antes dele ter sido definido em lei. Às vezes tem também a coisa, você criou um crime e depois se você criou e você vai correr atrás da lei. Você vai correr atrás de pessoas que anterior à lei
Então, para você conseguir legislar em cima de uma coisa que não existia, né? Mas você julgar em cima de algo que passou a existir depois, mais precisamente. Né? Então esse ponto. Aí a presteza, portanto, que é a segunda característica do teorema de Beccaria, ele está no 19. Então ele diz assim: quanto mais imediata e mais próxima ao delito cometido a pena estiver, tanto mais justa e mais útil ela será. Tanto mais justa e mais útil ela será. Então vejam, para o Beccaria, ele não pensa só em termos da justiça, ele pensa em termos da utilidade daquilo. Quer dizer, utilidade o quê? Utilidade para a eficácia da justiça, utilidade para evitar que novos delitos sejam cometidos. Né? Quer dizer, então, justo e útil, ele volta e meia vai tratar desse par, justo e útil. Ele comenta: digo mais justa porque economiza ao culpado os inúteis e ferozes tormentos da incerteza que crescem com a força da imaginação e com o sentimento da sua própria fraqueza. Mas justa porque a privação da liberdade, sendo uma pena, não pode proceder à sentença senão quando a necessidade... Preceder. Não pode preceder, obrigado, a sentença senão quando a necessidade o requer. Então, ele afirma: o cárcere é, portanto, a simples custódia de um cidadão até que ele seja julgado culpado. E essa custódia, sendo essencialmente penosa, deve durar o menor tempo possível e ser a menos severa possível. Quer dizer, então, o menor tempo possível e ser a menos severa possível. Então você tem, uma vez a pessoa sendo julgada, ela está sob a custódia do Estado, ela está aprisionada, né? Para garantir que o processo siga, e é importante, portanto, que você não delongue esse tempo sem ele ter sido devidamente julgado, seja para absolvê-lo, seja para condená-lo. Né? Então esse o ponto que ele observa aqui. Isso hoje em dia é o que mais acontece. Né? E as coisas vão se estendendo e não tem... Então ele diz assim: o menor tempo deve ser calculado considerando a necessária duração do processo e a prioridade de quem tem o direito de ser julgado antes. Né? Quer dizer, então, ele diz aí na frente: há contraste, pergunta ele, mais cruel do que aquele entre a indolência de um juiz e as angústias de um réu? Então o juiz não deve delongar, não deve ser indolente, não é? Prolongar as angústias de um réu. E aí, já para o finalzinho da página, em geral, o peso da pena a um delito deve ser o maior possível para os outros e o menor possível para quem o sofre. Deve ser o maior possível para os outros e o menor possível para quem o sofre, porque não se pode chamar de legítima sociedade aquela em que não é infalível o princípio de que os homens quiseram sujeitar-se aos menores males possíveis. E aí vejam, os homens quiseram sujeitar-se aos menores males possíveis. Quando que os homens quiseram sujeitar-se aos menores males possíveis? Quando? Beccaria, ele é um contratualista. Ou seja, ele baseia naquela ideia de que o Estado ele surge a partir de um contrato social. Ele discorda daquela visão que nós apresentamos na primeira live, do Estado surgir de maneira natural. Não, o Estado surge com uma função a partir do contrato social. Vimos que tem várias noções de contrato social, né? As mais importantes no momento do Beccaria, o Hobbes, o Locke, o Rousseau. Comentamos sobre o Hobbes na passada, que ele questiona, que ele critica, e ele vai seguir a visão de contrato social do Rousseau. Então, quer dizer, entre o Estado
da natureza e o estado social ou cívico, entre um e outro, estado da natureza, você vai ter um momento que vai surgir o contrato social. Né? Então, no caso, seguindo Rousseau, os homens, aí a visão do Rousseau está presente, os homens nascem livres, os homens são bons por natureza, e vai ser a sociedade que vai corrompê-los, certo? Essa aqui é a ideia. E eles são livres, e sendo livres, eles vão abrir mão, né, de uma parcela da sua liberdade. Ele vai dizer que é a menor parcela, de sua liberdade, para poderem, dentro da sociedade, terem a sua liberdade preservada. Na visão do Beccaria, partindo do Rousseau, essa questão é muito importante. Isso aí vai aparecer várias vezes, essa visão do contrato social no Beccaria, várias vezes ao longo do texto. Tá? Então ele diz assim, os homens quiseram sujeitar-se aos menores males possíveis. Eles perceberam que, para terem os menores males possíveis, tinha que fazer esse contrato social, tinha que ter um Estado para poder obter o máximo de felicidade para o maior número de pessoas. Então, quem primeira vez formulou essa noção é o Beccaria também. Né? O Estado tem como objetivo obter o máximo de felicidade para o maior número de pessoas. Então, nesse aspecto, em que você tem justamente essa ideia, quer dizer, que se você, então ele diz assim, a pessoa que está presa, sendo julgada, e enquanto está nessa situação, então ela e aí aqui ele está comentando, além de ter presteza, ser pronta a pena o mais próximo do delito possível, ela ser suave, não é? Para quem vai. Então, assim, se você pega uma pena muito pesada, desproporcional para que você, então você, ela não tem um efeito, na visão do Beccaria, ela não tem um efeito pedagógico. Né? Mas, por outro lado, para quem está de fora, para os outros, que não está sendo julgado, é uma coisa grande. Né? Então, ela imaginar, puxa, vou ficar tantos anos, né? Privado da minha liberdade. Então, é essa a perspectiva que ele está a colocar aqui. Então, portanto, diz aqui ele, na edição da Voz, que nós estamos a seguir, da página 70 para 71, diz assim, no último parágrafo: portanto, de suma importância a proximidade da pena ao delito, se quer que nas rústicas mentes vulgares, nas pessoas sem estudo, a ideia associada da pena imediatamente reprima a sedutora pintura de um delito vantajoso. Você mete um delito, isso é uma vantagem nele. Né? Mas à medida que você percebe que você cometendo enormes chances de você ser preso e condenado, então o longo atraso não produz outro efeito além de que cada vez mais separar essas duas ideias. E embora cause impressão o castigo de um delito, o atraso da pena causa uma impressão menor de castigo do que de espetáculo, e não causa senão depois de enfraquecido nos ânimos dos espectadores o horror de um delito particular que serviria para reforçar o sentimento de pena. Né? Quer dizer, então a pessoa ela vai você já esquece do crime, levou muitos anos para ser julgado, né? Então você perde o vínculo entre uma coisa e outra, e aquilo não soa para você, não surtiu efeito. Né? Então esse é um ponto importante. E ele termina aqui dizendo: outro princípio serve admiravelmente para estreitar cada vez mais a importante conexão entre infração e pena, isto é, que esta seja conforme, tanto quanto possível, a natureza do delito. Né? A natureza do delito. E aqui ele vai abrir, vamos lembrar, lá atrás, na página 38,
Vamos entrar agora no capítulo 20, mas a gente volta um pouquinho da página 38, lá no capítulo 8, em que ele vai falar sobre a divisão dos delitos, as 3 espécies de delitos. Ele vai dizer que a primeira espécie são aqueles delitos que destroem imediatamente a sociedade, ou quem a representa, que vai se chamar de lesa majestade, né? A sociedade ou quem a representa. A segunda espécie, que são aqueles delitos que ofendem a privada segurança de um cidadão, né? Porque o cidadão ele é livre, mas eu só tenho a minha liberdade se eu estiver seguro. Então, liberdade e segurança é um binômio que também aparece várias vezes no livro. É por causa da busca da segurança é que você faz o contrato social. Então tem uma segunda espécie de delitos, que são aquela espécie que ofende a privada segurança de um cidadão na vida, nos bens ou na honra. Vida, bens ou honra, você está atingindo a segurança do cidadão. E tem uma terceira espécie de delitos, que são aquelas ações, são resultado de ações contrárias ao que cada um é obrigado pelas leis a fazer ou não em vista do bem público. Né? Quer dizer, então, como a manter a ordem no mercado, a não causar balbúrdia nos espaços públicos. Né? Quer dizer, então, essa que é a terceira espécie de delito. E aqui, ele vai em violências, que é o capítulo 20, em violências, ele vai tratar das penas sobre os delitos da segunda espécie. Né? Então, por quê? Olha como é que ele abre violências, no capítulo 20. Ele fala assim, uma espécie de delitos, que a gente acabou de rever as espécies, ele diz assim, uma espécie de delitos é composto pelos atentados contra a pessoa, outra pelos atentados contra os bens. Né? Então, esse aqui ele está tratando, portanto, de delitos da segunda espécie, que bens e pessoas, embora a gente possa distinguir os bens das pessoas, mas são ambos da segunda espécie. Tá? E, nesse caso, aí ele vai dizer que em relação os da primeira espécie aqui devem infalivelmente ser punidos com penas corporais. Nem o grande nem o rico podem pagar com dinheiro pelos atentados contra o fraco. Né? Então, porque não vai ter peso sobre eles. Né? Então, está falando vida e bens. Do outro modo, as riquezas que, sob a tutela das leis, são o prêmio da indústria, tornam-se alimento da tirania. Porque aí, você chega e você paga, não tem nenhuma pena maior sobre si, e aí você paga, você está livre da situação. Então acaba reforçando a tirania. E aí ele vai comentar, não há liberdade quando as leis permitem que em alguns eventos o homem cesse de ser pessoa e torne-se coisa. Vereis então toda a indústria do poderoso dedicada a retirar da multidão das combinações civis aquelas que a lei lhe dá o seu favor. Essa descoberta é o mágico segredo que transforma cidadãos em animais de serviço, e que na mão do forte é a corrente com a qual ele prende as ações dos incautos e dos fracos. Essa é a razão pela qual, em alguns governos que têm toda a aparência de liberdade, a tirania está escondida ou se introduz em algum canto negligenciado pelo legislador, onde insensivelmente adquire força e se engrandece. Então, em que você se aproveita disso. Essa indistinção, né? Quer dizer, de você chegar e poder ter esses benefícios, eles acabam favorecendo uma situação tirânica, né? De você, por conta da sua posição, você se vê melhor. E ainda nos delitos da segunda espécie,
ele vai tratar da questão dos nobres, que nós estamos vivendo, a gente comentou na vez passada, uma sociedade de corte, tem status, honra, privilégios, e boa parte das leis, no 21, as leis abordam as penas para os nobres. Ele diz assim: quais serão, portanto, as penas devidas aos delitos dos nobres, cujos privilégios formam grande parte das leis das nações? Pergunta ele, né? Então, e aí no 21, portanto, ele vai seguir tratando dessa desigualdade que tem, né? Quer dizer, que essas leis nas quais os estados do século XVIII acabavam separando os nobres do resto da população, que tinham prerrogativas, tinham privilégios, mas os demais não. Então, quando for verdade que a desigualdade é inevitável ou útil nas sociedades, se quando for verdade que a desigualdade é inevitável ou útil nas sociedades, será verdade, outro sim, que ela deva consistir mais nos estratos do que nos indivíduos, fechar-se mais em uma parte do que circular por todo o corpo político. Então, e aí ele vai restringir-me somente as penas devidas aos nobres, asserindo que elas devem ser as mesmas para o primeiro e para o último dos cidadãos. Então ele está tratando da questão dos nobres, porque boa parte das leis dão conta deles, mas ele está chamando a atenção não, que as leis têm que ser iguais para todo mundo. Tá? Agora deixa eu perguntar um negócio. Sim. Aqui você colocou, quando ele fala, né, de primeira e segunda espécie, como se ele fosse dessa página lá atrás, 39. Eu lendo aqui pelo menos essa parte do capítulo 20 de violências, eu entendi que ele colocou a primeira espécie de delitos justamente contra a pessoa e a segunda que seria contra os bens, não? É uma subespécie. Ele está falando que ele tem um quadro geral, né? E aqui ele abre e subdivide, porque no quadro geral ele tinha falado, na segunda espécie são a pessoa, os bens e a honra, lembra? Pessoa, bens e honra. E ele vai aqui falar da segunda espécie. Aqui ele fala, ele dá um destaque, né? Ele dá um destaque sobre esses elementos. E aí ele vai estar distinguindo o que está observando aqui. Então, primeiro ele vai separar a questão dos bens para a questão da pessoa, no capítulo 20. Depois, no 21, ele vai envolver a questão dos nobres, que você está dando conta também ainda da segunda espécie, e vai envolver a questão da honra. Tá? Então, nessas três espécies, ele vai e vem ao longo do livro várias vezes. Depois, quando ele vai falar da infâmia, ele volta a tocar também na honra, né? Porque está tratando desse ponto. Então, em relação, se você pode distinguir sem grande problema a questão dos bens da questão da pessoa, é mais tranquilo. A questão da honra já é mais complicado, porque é uma coisa muito, muito imprecisa, que ele vai culminar lá na frente, quando ele vai abordar a infâmia. Ainda a gente vai ver isso hoje aqui, né? Mas então ele vai nessa questão dessas três espécies, vai e vem, e aqui, portanto, como ele no 20 ele concentrou a questão das pessoas e dos bens, então ele está falando o primeiro e o segundo em relação a esse segundo tipo, tá? E aí o terceiro vai aparecer aqui no 21 nas penas dos nobres, né? E aí ele vai dizer assim, quando ele vai falar das penas dos nobres, no 21, ele fala que vai se restringir a eles, né? Mas assim, toda distinção, seja na honra, seja nas riquezas, supõe para que seja legítima uma anterior igualdade fundada nas leis, né? Então, você vai, no caso dos nobres, vai aparecer a questão das honras e também ao mesmo tempo pode aparecer a questão das riquezas. Porque a honra está ligada a questão do atentado contra a pessoa, a riqueza é o atentado contra os bens. Não. Olha lá na página 38. Olha lá na página 38. Na página 38, está lá.
alguns delitos destroem imediatamente a sociedade ou quem a representa. Bom, alguns ofendem a privada segurança de um cidadão na vida, nos bens ou na honra. Então, 3, tá vendo? Vida, bens e honra. Porque vida e bens são algo objetivo. A honra não, é muito subjetivo. Né? Tanto que lá na frente, ele vai eliminar a questão da infâmia, uma boa parte das leis. A gente vai ver isso vai aparecer lá, né? Então, porque as leis, elas têm que ser claras, bem entendidas e livre de interpretações. A gente viu na live passada. Se ela tem que ser assim, um tema como o da infâmia, que a infâmia é o quê? É a má fama, né? Então, a fama ruim dentro da sociedade. Como é que você pode definir isso com precisão, de forma objetiva, sem interpretar? Vai estabelecer o grau de infâmia? Né? Então você vai colocar uma infâmia menor e uma infâmia maior? Como é que é isso? Isso é um problema que a questão de honra leva. O tema da discussão de honra leva. Mas que é fundamental dentro de uma sociedade de status. Né? E aí, quando ele trata... o primeiro ponto que ele estabelece aqui, que ele vai ali por partes. Então você vai tratar da questão dos nobres, porque boa parte das leis tratam deles, em função das prerrogativas, dos privilégios que possuem. Então, aí ele vai colocar a questão dos bens e da honra, mas ele fala assim, ele não está resolvendo tudo de pronto aqui agora. Ele vai dizer, independente da questão, estabeleçamos que antes tem que haver uma igualdade para todos os cidadãos. Em relação a isso, tá? Esclarecido? Ele vai dizer no final justamente da questão dos nobres, essa questão da igualdade, para reforçar aqui, que aqui o 21 é para poder estabelecer com bastante firmeza a questão da igualdade. A quem disser que a mesma pena dada ao nobre e ao plebeu não é realmente a mesma por causa da diversidade da educação e da infâmia que se alastra sobre uma ilustre família, responderei que a sensibilidade do criminoso não é medida das penas. Porque aqui são sentimentos, a sensibilidade. Uma família ilustre, né, muito mais honra, muito mais fama, então, né, então não pode ser do mesmo jeito pessoas indigentes, pobres, não entra a questão da sensibilidade. É sempre elementos objetivos. O dano causado à sociedade. O dano causado à sociedade. E a subjetividade vai ser dada pelo dano causado à sociedade. Perfeito. Responderei que a sensibilidade do criminoso não é a medida das penas, mas o dano público, tanto maior quanto mais favorecido é quem faz. Responderei que a igualdade das penas não pode ser senão extrínseca, sendo realmente, fora da subjetividade, sendo realmente diversa em cada indivíduo. Responderei que a infâmia de uma família pode ser retirada pelo soberano com a demonstração pública da benevolência a favor da inocente família do criminoso. E quem não sabe que as sensíveis formalidades ocupam o lugar da razão no povo crédulo e admirador? Então, é isso. Aí, no 22, ainda continua a questão da segunda espécie, né? Na questão dos furtos. Então, aqui agora ele vai separar os bens da honra, porque a honra vai entrar no 23. Então, no 22, então, aqui ele tratou geral, os furtos. Os furtos não acompanhados de violência deveriam ser punidos com pena pecuniária. Quem busca enriquecer-se do alheio deveria ser empobrecido do que é seu. Mas este não é ordinariamente senão o delito da miséria e do desespero, o delito daquela infeliz parte dos homens a qual o direito de propriedade, terrível e talvez desnecessário direito... O socialismo é Oi? O socialismo é isso aqui está em Rousseau. Né?
O Rousseau, então vejam, o que o Beccaria abre, né, uma notinha de rodapé para ele dizer o quão ruim, o quão mal é o direito à propriedade. Então, ele está fundamentado em Rousseau. O Rousseau lá atrás vai explicar como é que surge a desigualdade, para que no princípio os homens eram todos iguais. Até que um determinado sujeito chegou, fez um cercadinho numa área e disse: isso aqui é meu. E ninguém protestou. E que esse direito da propriedade, ele é a base da desigualdade. Então, vejam, a propriedade, portanto, é um furto nessa visão. Ela é a origem da desigualdade. Então, isso é o Rousseau, tá? Que o Beccaria compra, passa adiante, tá? E que os socialistas mais adiante vão desenvolver isso. Não é à toa quem comentou na live de abertura que o Facnet, ele chamava os contratualistas de socialistas. Então, aí, com certeza, para além da ideia do nome contrato social, né, que você separa a ideia de um estado social de um estado de natureza, com certeza o impacto também do pensamento do Rousseau, né, nesse ponto de vista. Porque o Locke não faz isso. O Locke, a propriedade não é problema, que é um outro contratualista, tá? Mas no caso do Rousseau já é. Então, não deixou senão uma nua existência, e as penas pecuniárias aumentam o número de criminosos acima dos delitos e tiram o pão de inocentes para tirar de acelerados. Assim, a pena mais oportuna será aquela única espécie de escravidão que pode ser chamada de justa, isto é, a escravidão que por um tempo faz a sociedade comum senhora dos trabalhos e da pessoa do criminoso. E ele depois vai dizer assim: bom, e o furto misturado com a violência? Mas quando o furto é misturado com a violência, a pena deve ser igualmente um misto de corporal e de servil. Outros escritores, antes de mim, demonstraram a evidente desordem que nasce da indistinção entre as penas aos furtos violentos e as penas aos furtos dolosos. Então, em distinção que todo furto ele tem um dolo, todo furto ele tem a intenção de você extrair de alguém um bem, alguma coisa, né? Seja para si, seja para outra. Então ele tem sempre um dolo, não existe furto que não seja doloso, todo furto ele é doloso. Em distinção que mas você não pode tratar um furto violento, né? Seria mais precisamente um roubo, né? Um furto que não tem violência. Tem essa distinção, porque na minha cabeça sempre foi assim: furto é aquela coisa, você é furtada, ele roubou de você, você nem viu, nem sofreu uma violência. Quer dizer, isso furto, e aí o roubo seria com violência. O roubo seria com violência. Na minha cabeça sempre teve essa distinção. Existe essa distinção? Existe. Essa interligação de roubos e furtos. Pois é. Então, na minha cabeça sempre foi isso. Furto é aquele, bateram tua carteira, você nem viu. E o roubo é pegaram, botaram a arma para você, depois te machucaram, assim. É supérfluo repetir, é o que quase nunca é realizado, né? As máquinas políticas conservam mais do que qualquer outra o seu movimento inicial e são as mais lentas para adquirir um novo, que é a questão, portanto, da inércia, né? Então elas mantêm aquele movimento inicial. Aqui ele está buscando entender que as sociedades também têm a sua inércia, né? Então a inércia, ela é o quê? Um objeto que se movimenta, né? A tendência dele seria aquele movimento inicial, que se chama movimento inercial, né? Se você não tiver nenhum tipo de atrito, que a teoria vai argumentar, o Galileu argumenta, né? Que o movimento continua indefinidamente, tá? Não tem atrito, então numa superfície sem atrito nenhum, é teorizado que na realidade isso não existe, né?
tem sempre algum tipo de atrito no mundo real, mas você teorizando, se não tivesse atrito, então você seguiria aquele movimento inicial indefinidamente. Então aí que ele vai observar que os delitos são de diferentes, e ele avança que delitos de diferente natureza têm que ser tratados de natureza diferente, e aí seguindo, ele conclui aqui, o axioma da matemática entre quantidades heterogêneas e infinito, o que as separa. Né? Ele pode ser heterogêneo, o que separa uma da outra é infinito. Então, se eu tenho algo com violência, algo sem violência, portanto, é heterogêneo, portanto, essa separação tem que ser considerada ali. E aí a gente entra na questão da infâmia, que é o 23. E aí vai entrar a questão da honra, que a gente comentava. E aqui no 23, portanto, ele vai observar que a infâmia, se você toda hora você aplica, não é, porque infâmia só deveria ter algum tipo de condenação, de punição, alguma coisa extraordinária. Porque senão perde seu efeito, né? No comum, e quando tiver realmente alguma coisa infame mesmo, já não... Então tem que ser algo grande. Quem declara infames ações em si mesmas indiferentes, diminui a infâmia das ações que são verdadeiramente tais. É que a gente vê, vamos chamar, tudo é genocídio. O que é genocídio? Né? Tudo é terrorismo. O que é terrorismo? Feminicídio. Morte de mulher é feminicídio. Quando então, acontece o feminicídio mesmo, você não se perde no meio dos outros. Se perde. Então, portanto, ele fala que se deve ter cuidado com esse tipo de questão. No 24, ele aí vai partir para a terceira espécie. Né? E vai falar dos ossos, do osso, daqueles delitos que envolvem osso. Está usando a palavra osso aqui, mas que eu chamaria de vagabundagem. Né? É o termo osso. E aí ele vai separar os diferentes tipos de ossos. Ele fala assim, quem perturba a tranquilidade pública e não obedece às leis, isto é, as condições com as quais os homens mutuamente se suportam e se defendem, deve ser excluído da sociedade, isto é, deve ser banido. Essa é a razão pela qual os sábios generosos, os sábios governos, não padecem no seio do trabalho e da indústria daquele gênero de ócio político que é confundido pelos austeros declamadores com o ócio das riquezas acumuladas pela indústria, necessário e útil à medida que a sociedade se dilata e a administração se restringe. E ele vai dizer o que ele chama de ócio político, né? Quer dizer, o que ele chama do ócio oriundo da riqueza, né? E aí ele vai dizer que não é ocioso politicamente quem goza os frutos dos vícios ou das virtudes de seu antepassado e vende pelo preço os momentâneos prazeres, o pão e a existência à industriosa pobreza. Quem exercita em paz a tácita guerra da indústria munido da opulência, ao invés de uma incerta e sanguinosa guerra munido de força. Então ele aqui está separando o que é o ócio que ele está condenando, tá? Que usa indevidamente esses recursos, que obteve em um momento, recebeu de herança, ou o que seja, e aí ele chama a atenção que é importante a gente distinguir os ossos, a gente saber. Então, quando fala perturbar a tranquilidade pública, então aquelas pessoas que vivem só em algazarras, né, e tudo mais, perturbando a ordem pública, ela é diferente daquela pessoa que exerce o ócio político, que exerce o ócio industrioso, né, do trabalho, que é diferente. Então, a questão do ócio aqui. No 25, ele vai falar dos banimentos e confiscos, tá? Da expatriação. Ele vai dizer assim: mas quem é banido e excluído para sempre da sociedade da qual era membro deve ser privado dos seus bens? Quer dizer, eu sou banido, e aí eu devo ser privado dos meus bens? Devo também receber um confisco?
Então ele diz, tal questão pode ser considerada de diferentes aspectos. Perder os bens é uma pena maior do que o banimento. Devem, portanto, haver casos em que se tenha proporcionalmente aos delitos a perda de tudo ou de uma parte dos bens, e casos em que não se atenha. A perda de tudo ocorrerá quando o banimento intimado pela lei for tal que aniquile todas as relações entre a sociedade e o cidadão delinquente. Então, morre o cidadão e resta o homem. E a respeito do corpo político, a pena deve produzir o mesmo delito que a morte natural. Mesmo efeito. O mesmo efeito, perfeito. O mesmo efeito que a morte natural. Parece, portanto, que os bens retirados do criminoso devem tocar mais aos legítimos sucessores do que ao príncipe, pois a morte e tal banimento são a mesma coisa com relação ao corpo político. Então, o banimento é uma morte, né? Quer dizer, nesse sentido, não deve, portanto, ir para o príncipe. Né? E aí a questão, porque aí você vai voltar àquela questão do confisco lá na frente. Né? Então, o confisco portanto, é uma forma do príncipe, do monarca, ele resolver os seus problemas do tesouro, né? Rechear o seu cofre? Não, não é. Mas aqui ele vai dizer assim, veja só, os confiscos põem um preço pela cabeça dos fracos, fazem o inocente sofrer a pena do criminoso e põem o inocente na desesperada necessidade de cometer delitos. Por quê? Porque o sujeito foi banido, aí confiscou. Mas está confiscando de quem? Da família dele que ficou aqui. Né? Então, agora perceba, veja lá o gancho que ele vai dar para o capítulo seguinte. Que o espetáculo mais triste, o de uma família dilacerada pela infâmia e pela miséria por causa dos delitos do seu chefe. Delitos que a família, por causa da submissão ordenada pelas leis ao chefe, estaria impedida de prevenir, mesmo que tivesse os meios de o fazer. Tá? Então, por quê? Tradicionalmente, vem lá do mundo antigo, atravessa a Idade Média, vem do mundo antigo antes do cristianismo, que seja, você pertence a uma família, cuja cabeça da família é o pater familias, é o chefe da família. Então, filhos, mulheres, todas dependem desse pater familias. E aí a questão nós estamos numa noção de contrato social. Na ideia de contrato social, que assim, tem várias noções tem duas noções básicas do surgimento do Estado. Lembrando da primeira live. Eu tenho a ideia de que o Estado surge naturalmente, e há várias explicações para esse surgimento natural, da qual a mais famosa, a mais clássica, é aquela que o Estado ele surge naturalmente como uma extensão da família, de um agregado de famílias. Está lá em Aristóteles isso, por exemplo. Né? Então foi formando naturalmente. Agora, faz-se um novo tipo de Estado que emerge no século XVII, que é um Estado diferente, que é chamado de Estado soberano. Esse Estado soberano em que você tem não interesses externos que comandam esse Estado. Ele é soberano. Ele tem sobre o seu território o supremo poder. Então, as fronteiras são mais definidas. Ele é soberano. Então, não é questão de religião que vem de fora, não é questão de dinastias, né? Tem dinastias que tem um monarca de vários países, não. Cada Estado é soberano de si. Como o Richelieu tem a sua razão de Estado. Né? É um Estado soberano. Então, esse Estado soberano, então aí você começa a teorizar como é que ele surge. E daí que vai surgir as diferentes noções de contrato social. Hobbes, Locke, Rousseau, depois mais adiante o Kant, várias noções de contrato social. Então, nesse momento, no contrato social, você cria a ideia de um estado natural. Estado da natureza. Que para alguns autores isso é histórico, mas não é comprovado na história.
e para outros elas são um estado natural hipotético. Estado natural. Os homens que viviam antes da sociedade surgir. Os homens que viviam antes do Estado surgir. Você consegue achar isso na história? Você não acha isso na história. Né? Então você tem, antes do Estado... E aí então o Estado vai surgir em um determinado momento. Né? E vai surgir através de um contrato. Nessa visão teorizada que você está construindo, não são mais as famílias que formam o Estado, mas são as pessoas que, na sua natureza, né, elas, por alguma questão que seja, são indivíduos que vão formar esse Estado e que vão estabelecer um contrato, qualquer motivo que seja, né, para preservar a vida lá em Hobbes, para preservar a liberdade aqui, né, ter segurança, cada um vai ter o seu motivo, mas aí são indivíduos. Então o que vai aparecer aqui é que a família ela é um problema, como a propriedade é um problema para Rousseau, a família também pode ser um problema, não só para Rousseau, mas para eles todos em geral. Porque são indivíduos que fazem, que resolvem, então eu vou abrir mão do meu menor parcela de liberdade para poder viver em segurança, então Beccaria. Então, aí o Beccaria ele aponta os canhões dele para a família. Veja essa família, que é o chefe, que os jovens, as mulheres estão fora disso porque nessa visão a mulher não era cidadã nesse momento, né? Mas os jovens todos submetidos ao domínio do chefe de família, e aí que isso é uma injustiça. Não cometeu erro nenhum, foi a família que cometeu, foi banido, que agora se você tem aqui? E o 26 é um libelo contra a família, o capítulo 26. Do espírito de família. Né? Do espírito de família. Então ele abre o 26, que é um capítulozinho, né? Com uma certa dimensão que ele vai combater ali. Ele vai, portanto, fazer uma digressão. Não é? Quer dizer, então ele está saindo, vejam só, ele vai sair do assunto dele. Nós vamos fazer uma digressão. Tem uma linha, a gente pega uma novela, tem os personagens principais, de repente tem um tempo a novela se dedica aos personagens secundários. Então tem uma digressão que ele faz, mas não está tão longe que ele está discutindo a base, né, das leis, que é o contrato social. Então aqui ele diz assim: essas funestas e autorizadas injustiças foram aprovadas mesmo pelos homens mais iluminados e exercitadas mesmo pelas repúblicas mais livres, por ter se considerado a sociedade uma união de famílias, mais uma união de famílias do que uma união de homens. Quer dizer, mais uma união de famílias do que uma união de homens. Não são uma unidade de famílias, é uma unidade de homens. Ponto. Unidade de homens. Tá? Então, assim, suponhamos que hajam 100 mil homens, ou seja, 20 mil famílias, cada uma composta por 5 pessoas, incluindo o chefe que a representa. Se a associação é de famílias, haverá 20 mil homens e 80 mil escravos? Então, se todos estivessem na família, fossem como servis escravos em relação a ele. Se a associação é de homens, se a associação ao invés de famílias for de homens, ele está contestando a visão naturalista do surgimento do Estado. Está combatendo. Agora, se a associação é de homens, haverá 100 mil homens e nenhum escravo. Tá? Então, nesse aspecto, ele acaba de algum modo politizando a família, né? E ele vem fazer a crítica da família como não é virtuosa, ele identifica que a família não é um espaço virtuoso, né? Ele vai dizer assim, na página seguinte: na república de famílias, os filhos permanecem sob o poder do chefe, enquanto ele viver, e são constrangidos a esperar até a sua morte uma existência dependente somente das leis. Quer dizer, enquanto o chefe de família é vivo, eles dependem do chefe de família. Fossem oprimidos, né? Fossem oprimidos.
Assim, a moral doméstica inspira sujeição e temor. Isso. Né? Moral pública, coragem e liberdade. Isso. Moral doméstica ensina a restringir a beneficência a um pequeno número de pessoas que não são escolhidas espontaneamente. Né? Então, por exemplo, você entrou naquela família e você não escolheu a família. Né? Uhum. Moral pública, estender a beneficência a todas as classes de homens. É realmente bem atacando a família de uma forma terrível. Então, o importante aqui são os homens, são, portanto, mais livres, aprendem melhor a exercitar essa liberdade. Né? E aí ele vai, durante todo esse tempo, né, nesse diapasão aqui. Aí ele vem parte para a suavidade das penas, né, no 27. A gente... Só uma coisa que eu queria colocar aqui, ainda voltando um pouquinho antes de entrar nisso aí, quando a gente falou disso, finalzinho, né, do banimento e confisco, que ele fala isso, né, do espetáculo triste, a uma família receber, né, uma coisa ruim que ela não fez, né, isso ser confiscado. Aí a gente tem hoje, que vai contra isso, né, que ele nos explica, que muita gente não entende, que é o auxílio reclusão. Uhum. Muita gente fala, né, não, mas o cara foi preso e está ganhando, né, um auxílio. Na verdade, o cara que recebe isso não é ele que recebe, é a família que recebe, se quando ele foi preso ele tinha um emprego. Então, na verdade, eu acho isso muito justo, porque assim, o cara, ele que sustentava a família, né, lá o pai de família e tudo, tem a esposa, tem os filhos, de repente é preso. A fonte de renda era dele. Se ele está preso, ele não recebe mais o salário dele. Uhum. Aí entra o auxílio reclusão, que muita gente não entende. Uhum. Então, na verdade, não é, foi preso, aí vai começar a receber benefício. Não. Ele tinha um emprego e tem dependentes dele. Então, na verdade, esse auxílio vai para a esposa, para os filhos, quem dependia dele, enquanto ele estiver preso, porque não tem como estar no trabalho vendendo. Então, isso é legal das pessoas entenderem. Perfeito. Suavidade das penas, 27? Que é o 27, que é a quarta característica do teorema, né? As penas serem suaves. Ele vai dizer assim, mas o curso das minhas ideias transportou-me para longe do meu assunto. Né? Então está reconhecendo que ele fugiu do assunto ali. Agora eu volto. Né? Um dos maiores freios aos delitos não é a crueldade das penas, mas a sua infalibilidade e, consequentemente, a vigilância dos magistrados e aquela severidade de um juiz inexorável, né? O juiz inexorável que aplica o que está escrito na lei tal qual, a qual, para ser uma útil, olha aí, útil de novo, virtude, deve estar acompanhada de uma suave legislação. A certeza de um castigo, então a infalibilidade, a certeza de um castigo, ainda que moderado, fará sempre maior impressão do que o temor de um castigo mais terrível unido à esperança de impunidade. Ele é tão terrível, né, que aí você vai ter que aprofundar o exame, né, e aí você pode escapar por alguma coisa, então qualquer bobagem que seja, fica impune. Os males, mesmo que mínimos, quando são inevitáveis, assustam sempre o espírito humano. E a esperança, dom celeste, que a miúde os domina, afasta sempre a ideia de castigos maiores. Né? Você, quando vê um castigo maior, você tem a esperança de escapar dele. Então, aí que ele vem diz assim, a atrocidade da pena faz que os homens tanto mais ousem esquivá-la, quanto maior é o mal em prospecto, e que eles cometam mais delitos para fugir da pena de um só. Né? Então, se eu tenho um delito, então vai ter uma pena, então é uma pena atroz, então vou, em vez de justificar, cometer mais delitos menores para escapar daquela pena. Então, aí ele vem abordando nesse capítulo diferentes as funestas consequências da crueldade das penas. Quanto mais a pena é cruel, mais funestas são as consequências. E penas cruéis, né, elas, portanto, se tornam ineficazes. E a pessoa que sofre a pena tende a se tornar mais agressiva também. Né? Isso, mais agressiva também.
Isso gera mais violência ainda. Uhum, mais violência ainda. Quando ele fala, portanto, das penas cruéis, ele está voltando um pouco no capítulo 16, que é sobre a tortura. Né? Você vai ter a questão da tortura também aí presente. E nas penas cruéis, o que há de mais cruel do que, portanto, a pena de morte? Então aí ele vai entrar no capítulo 28. O capítulo 28 a gente pode dizer assim, o clímax da obra, é o ápice. Né? Então, a boa parte desse texto aqui, desse o pessoal chama pequeno grande livro, né? Porque ele é pequeno em dimensões, mas tem muito conteúdo, boa parte dele está dedicado a condenar penas cruéis, condenar a tortura e condenar a pena de morte. Então a pena de morte ela é o momento em que tudo isso culmina. Né? E aí, no capítulo 28, ele vai prestar homenagem à czarina da Rússia, né? A Isabel da Rússia, filha de Pedro I Grande, Catarina I, nasceu em 1709. Em 1741 ela se assume como rainha da Rússia, chamada Isabel da Rússia, vai governar até a sua morte em 1762, e no ano, 2 anos depois que ela assume o poder, ela assume em 1741, em 1743, ela aboliu a pena de morte na Rússia. Então, a Isabel que ele cita aqui, a rainha da Rússia, é essa, vai abolir a pena de morte, e ele, portanto, acaba fazendo uma menção aí a ela, está na página 91, ele diz assim, se a experiência de todos os séculos, segundo a qual o último suplício nunca demoveu de ofender a sociedade, os homens determinados a tanto, se o exemplo dos cidadãos romanos, e se 20 anos do reinado da imperatriz Isabel da Rússia, nos quais ela deu aos pais dos povos esse ilustre exemplo, que equivale ao menos a muitas conquistas compradas com o sangue dos filhos da pátria. Né? Então aqui ele homenageia Isabel, e aí ele vai, portanto, dentro desse capítulo, mostrar a insensatez que é você condenar o assassinato como um crime e o próprio Estado promover o assassinato. Né? Então, a pena de morte. Ele vai nesse aspecto. Toda a defesa dele em relação a... todo o combate dele, melhor dizendo, em relação à pena de morte, vai muito numa linha, no sentido de que fundamentado nas ideias dele sobre o contrato social, e que você ela não se justifica. O argumento mais forte, ele entende como mais forte, é que se eu abrir mão de uma mínima parte da minha liberdade para poder viver em sociedade e ter garantia da minha vida, então isso não justificaria de modo nenhum que alguém pudesse se ver no direito de tirar a minha vida. Né? Então esse é o maior, é onde ele investe mais. Então ele vai mostrar que quem promove isso é tirano, e assim por diante, faz esse tipo de coisa. É um déspota. Não é? Então ele vai, muito da força do argumento dele vem aí. Né? Ele até coloca aqui, eu não vejo necessidade alguma de destruir um cidadão, senão quando a sua morte for o verdadeiro e único freio para demover os outros de cometer delitos. Esse é o segundo motivo pelo qual pode ser considerada justa e necessária a pena de morte. Então não, mas é isso não mesmo. Não tem outro jeito. Então observem que é o capítulo maior do livro. Né? Aqui na edição aqui da Voz é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 páginas, né? Preenchidas. Né? A nona página está até o final. São bem pequenininhos. Então aqui eu quero até chamar a atenção a dois momentos que eles chegam a ser um tanto poéticos na argumentação dele.
para a gente observar o argumento. Na página 92, para não me estender muito, eu vou focar nesses dois exemplos. Vai dizer assim: não é a intenção da pena que produz o maior efeito no ânimo humano, mas a sua extensão. Não é a intenção da pena que produz o maior efeito no ânimo humano. Só que essa intenção está escrito com S. E aí? Notou? Foi atrás porque a intenção com S? De intenso, né? De intenso. Não intenção. Com C cedilha, que é propósito. Perfeito. Isso mesmo. Mas esse intenso é no sentido, portanto, de algo concentrado. Perceba, firme, né? Mas concentrado, em um ponto só. E ele vira e diz assim: não é a intenção da pena que produza o maior efeito do ânimo humano, mas a sua extensão. Ou seja, a extensão. Quando a gente fala extensão, a gente remete à ideia de duração, mas aqui ele está chamando a atenção de algo que acontece mais vezes. Porque a intenção está concentrada em uma vez só. Não é? Uma pena de morte, você fala, matou e acabou. Falar matou e acabou, mas assim, é uma coisa muito severa, você não pode aplicar toda hora. Sim. Então você aplica, porque são os piores crimes, então você aplica poucas vezes. Intenção, concentrado, mínimas vezes. E a extensão se aplica várias vezes. Então se você chega e você faz algo intenso, que é forte, mas é um momento só perdido na história, uma vez ou outra, não tem o mesmo efeito que algo que você, de modo mais mitigado, você faz várias vezes. Né? Então, veja só o que ele constrói aqui. Não é a intenção da pena que produz o maior efeito no ânimo humano, mas a sua extensão. Porque a nossa sensibilidade é mais fácil, estavelmente movimentada por mínimas, extensão, por mínimas, mas replicadas, essas mínimas, mas replicadas impressões do tipo um forte, intenso, mas passageiro movimento. O império do hábito é universal em todo ser que sente, e assim como o homem fala, caminha e provém de suas necessidades com a ajuda do hábito, as ideias morais não se imprimem na mente, senão com duradouras e reiteradas percussões. E aí, na página seguinte, continuando essa imagem, fala assim, no início do segundo parágrafo: para que seja justa, uma pena não deve ser senão aqueles únicos graus de intenção, conhece? Graus de intenção, então graus elevados de intenção, intenso conhece novo, que bastam para remover os homens dos delitos. Não há ninguém que, refletindo, preferirá a total e perpétua perda de sua liberdade aos frutos de um delito, por mais vantajoso que ele possa ser. Portanto, a intenção da pena de escravidão perpétua, substituída à pena de morte, tem o que basta para remover qualquer ânimo determinado. Então, quer dizer, concentrei e matou, acabou. Mas se eu faço ele pagar perpétua, é muito maior. Né? Isso. E um outro momento, estou tentando achar aqui um momento. Está aqui. Se me fosse oposto o exemplo de quase todos os séculos, de quase todas as nações que deram a pena de morte, está na página 97, no último parágrafo, né? Se me fosse oposto o exemplo de quase todos os séculos e de quase todas as nações que deram a pena de morte a alguns delitos, eu responderia que esse exemplo é aniquilado perante a verdade, contra a qual não há prescrição, e que a história dos homens dá-nos ideia de um imenso pélago de erros. Então, quer dizer, entre os quais poucas e confusas versões sobrenadam, separadas umas das outras por grandes intervalos. Então ele está tentando pegar os exemplos, né? Vem me contradizer, vem falar, mas a pena de morte ela está difundida por todas as épocas, e assim por diante, né? Então assim, tudo bem, então você está me opondo isso, né? Os meus argumentos está dizendo assim,
quase todas as nações se deram a pena de morte a alguns delitos, né? Isso aqui tem a história, aí ele responderia, eu pecaria, responderia, que esse exemplo é aniquilado perante a verdade, que a história dos homens dá-nos a ideia de um imenso pélago de erros. Pélago é abismo, tá? Um abismo oceânico, uma profundidade enorme. Então, quer dizer, esse abismo, essa profundidade, entendam, que um abismo profundo, ele é escuro, trevoso. Então ele está remetendo à ideia, o movimento iluminista. Então percebe, ele está dizendo que essas experiências todas do passado, né, são um pélago de erros, são erros cometidos, né, um pélago de erros, entre os quais poucas e confusas verdades sobrenadam. Então algumas verdades sobrenadas, conceitos que aparecem ali, separadas umas das outras por grandes intervalos. Os sacrifícios humanos foram comuns a quase todas as nações. E quem ousará os desculpar? Quer dizer, tem vários povos que lá no início da sua história tinham sacrifícios humanos. E alguém vai desculpar esse sacrifício? O fato de que algumas poucas sociedades, e por pouco tempo somente, abstiveram-se de dar a pena de morte, é-me favorável. É mais favorável do que o contrário, porque está conforme a fortuna das grandes verdades, cuja duração não é senão um lampo, em comparação com a longa e tenebrosa noite que envolve os homens. Você quer um lampo? Um lampejo, não é? É isso, é um lampejo. Então é um lampo. Entre duas nuvens é uma faísca que surge. Está no uso da palavra lâmpada também. Você vai e acende. Né? Então, quer dizer, então é uma faísca. Então é uma luz que está lá no meio da escuridão, das trevas, ela vem e ela aparece. Portanto, não uso da palavra relâmpago, né? Que é mais forte, né? Um lampejo mais intenso. Então, quer dizer, então você tem lampejos que brilham nesse abismo profundo, que vão e aparecem. Então, depois os historiadores passaram a dar o nome de iluminismo a esse movimento, é por conta da insistência que eles vão fazer dessa imagem entre luzes e trevas, que a gente já comentou anteriormente aqui, né? Então, e aí ele vai argumentar a questão do despotismo que a gente comentou ali. No 29, então ele vai falar da prisão, da captura, né? Ou da prisão. E aqui que ele vai insistir, vai detalhar melhor aquele tema que a gente viu lá atrás, que a prisão, que eu detenho o sujeito acusado em função do inquérito, da instrução do processo, então que isso não deve demorar muito tempo, né? E que deve ser contado em relação à punição, né? A pena que for concedida a ele. Então ele vem... devem ser estabelecidas por leis e não pelos juízes. Não são os juízes que vão decidir sobre isso, tá? Então, isso aqui estabelecidas por leis, ou seja, a característica sexta do teorema lá da conclusão do livro, né? Previamente. Então esse é o ponto que ele faz aqui, e vai estabelecer aqui no 29. O 30, ele vai falar sobre as características dos processos de prescrições. Então aqui, portanto, ele vem e vai também a tratar aqui da questão duas classes de delitos, os atrozes e os menores, né? Quer dizer, então, que os atrozes são aqueles que remetem às questões da natureza, que remetem à questão da vida, e os menores à questão de bens da sociedade, tá? Então, nesse aspecto dos processos das prescrições. No 31, os delitos de prova difícil, tá? Os delitos de prova difícil tem
eu não estou perdendo nenhuma observação que é importante fazer, mas os delitos, que é o 31, é a última vez que você vai utilizar, que o nosso tradutor, o Figuinhas, vai utilizar a palavra reato não traduzida, tá? Então é o reato que é para ser lido como crime aqui, tá? Então que aparece logo no início do capítulo 31, e aqui ele vai falar delitos de prova difícil. Quais? O chamado amor grego, libido grega, ou Vênus ática, que é o homossexualismo, tá? Então o homossexualismo era um delito à época, então que ele usa a expressão libido grega, é porque os romanos chamavam o homossexualismo de amor à grega. Então libido grega, ou Vênus ática. Por que Vênus ática? Porque a Ática é a península onde tinha Atenas, e que era a cidade, portanto, mais brilhante desse mundo grego para os romanos, e aí depois também a tradição clássica vai ter esse atenocentrismo, né? Muito ver a Grécia como se fosse Atenas somente. Então essa expressão que aparece aí, ela tem a ver com isso. Segundo, adultério, tá? E terceiro, aborto, que aparece no nome infanticídio, tá? Ele está falando de aborto. Então são os delitos de prova difícil. No caso do aborto, que é o último, que são os dois últimos, que é o penúltimo capítulo, na verdade os dois últimos parágrafos, então ele diz assim: infanticídio é igualmente o efeito da inevitável contradição em que é posta uma pessoa que cedeu por fraqueza, né? Então teve uma relação fora do casamento, cedeu por fraqueza, ou por violência, foi estuprada. Como alguém que se encontra entre a infâmia e a morte de um ser incapaz, que é o bebê, né? Então está entre a infâmia e a violência, que ela vai ser mal falada, né? E a morte ser incapaz de sentir os seus males, não preferirá a segunda opção, né? Que é a opção da morte. A segunda opção, a miséria infalível a qual seriam expostos não só ela, a pessoa, mas o seu infeliz fruto também seria exposto a isso. A melhor maneira de prevenir esse delito seria proteger com leis eficazes a fraqueza contra a tirania, a qual exagera os vícios que não podem cobrir-se com o manto da virtude. Tá? Então, assim, eles são delitos, são difíceis de serem provados, e que, portanto, acaba tendo uma expressão que ele vai usar aqui de semiprovas. Semiprovas. O que é uma semiprova? Uma prova que não está provando, mas é um indíciozinho para chamar de semiprovas. O que vai acontecer é que na justiça da época dizia que 2 semiprovas dá uma prova. Quer dizer, o que é semi? Culpado? Semi-inocente? Como é que é? Vai dizer isso? Como semi? Semi é o quê? Não é nada. Mas só que quando você tinha 2 semis, formavam um. Semi é meio. Então aqui, delitos de prova difícil. E esses delitos de prova difícil, ele vai argumentar que eles não devem entrar em lei, exceto de maneira a você agir, né, para prevenir. Assim. Então, diz assim: eu não pretendo diminuir o justo horror que merecem esses delitos, homossexualismo, adultério e infanticídio. Né? Então, infanticídio, aborto. Né? Mas sendo indicado, mas tendo indicado as suas fontes, creio que tenho o direito de inferir uma conclusão geral, isto é, que não se pode chamar precisamente justa, o que quer dizer necessária, a pena a um delito, até que a lei não tenha adotado o melhor meio possível nas dadas circunstâncias de uma nação, de o prevenir. Então, o que quer dizer assim, que esses delitos, que na época eram delitos, né, dizendo assim, não dá para poder entrar na lei, a não ser que você tenha antes feito um esforço de preveni-los, porque não tem como você julgá-los. Estou dizendo isso, não tem como julgá-los. Então afeta aquela questão da clareza que você tem, e você teria de prevenir essas situações.
né, de tentar buscar que as pessoas não incorressem nelas, você tentando entender melhor a natureza humana, como é que ele vem. Ele usa o exemplo da gravidade, nessas coisas que você tem atração, né? Ele vai dizer que é atração de dois sexos. Então, quanto maior, ao invés da gravidade, que quando tem obstáculo, ela se equilibra, ela se anula. No caso dessas questões humanas, quanto mais obstáculos, mais você quer vencê-los, né? Então, são coisas que você teria que entender melhor, e a lei, portanto, ela deveria, na visão dele, buscar prevenir e não julgar em relação a esses casos, não punir, né? Porque você não tem como você... são provas difíceis, né? E aí que ele defende lá atrás, quanto mais atroz é o crime, menos tempo tem de ter um inquérito, você tem que identificar aquilo rápido, né? Você não pode ficar delongando nele ali. Ou é uma coisa evidente ou não é, e pronto, está resolvido o problema, né? Para você não cometer essa injustiça. E o último, portanto, que é a questão do suicídio, né? Que é o 32, que o suicídio, ele fala uma coisa muito complicada: como é que eu vou punir alguém que se suicidou? Já não existe mais, então não tem como você puni-lo, e que, portanto, é uma coisa que você comete uma grande ofensa em relação a Deus, não é? Mas do ponto de vista entre os cidadãos, prático, de utilidade, não tem efeito algum em relação a isso, que seria a mesma coisa. Ele vai comparar com a situação de um Estado que mantém todos os seus cidadãos dentro dele, proíbe de sair, que isso não funciona, não resulta em nada, que dá esse exemplo ali nesse aspecto. Então, esse portanto, 32, tá? Quer dizer, tem coisas, portanto, que são próprias da época, né, que a gente tem, e vamos entender que aqui são muito mais os princípios e a forma de raciocínio do que muitas vezes as conclusões, já que a sociedade é outra, tem outras questões e assim por diante, tá? Agora, uma das coisas que eu achei interessante que a gente até como movimento pró-vida, né, a gente passar a usar aqui, como o Beccaria falou, aborto chamado de infanticídio, porque na verdade né? Uhum. Mas na medida que o pessoal tenta, né, as feministas, enfim, todo mundo dessa cultura da morte tenta desumanizar o bebê que está ainda, né, na barriga de sua mãe, então a pessoa tira da ideia que ali é um bebê, que é um neném, né, então que realmente é um infanticídio, né? Já se sabe que lá no Canadá, por exemplo, além de você já poder praticar o aborto com 9 meses de gestação, porque na véspera do parto você pode abortar, ainda pode, depois de nascido, caso a tentativa de aborto tenha sido fracassada, você já pode matar o filho, realmente fazer o que hoje realmente se chama de infanticídio. A criança nascida pode ser assassinada. Então isso é uma realidade terrível que a gente tem que lutar contra. E esse ano em especial, né, aqui no Brasil, a gente vai ter uma guerra bem grande em relação a isso, que a gente já está vendo aí acontecendo. Então, esse foi nossa terceira live, né, dos delitos e das penas. A gente acompanha. Você que ainda não acompanha a gente, você pode entrar no nosso Telegram, Livros Livres, que é o nome do nosso clube de leitura aqui da Maná, e tem todo o cronograma de leitura. A gente ainda vai ter mais uma última live depois que encerrar, né, esse livro, e já tem outros livros programados. Você já pode olhar. A gente sempre procura buscar livros que sejam de fácil acesso. São livros que você consegue em PDF, livros que você consegue de qualquer editora. A gente aqui na Maná vende, mas não necessariamente você precisa comprar aqui conosco. Você pode adquirir em outro lugar, porque a proposta do clube de leitura é que você tenha amor à leitura, que você busque ler sempre fazendo suas anotações, buscando conhecer mais sobre o autor, sobre tudo que envolve a leitura. Sempre aqui com o professor Rolf, tá? As nossas lives são também com o espaço aqui da loja, você pode vir presencialmente aqui para estar conosco, tá bom? Então fique com Deus. Perdão, assim, só para poder acrescentar, um canal no YouTube, tá, da Maná Católica. Então inscreva-se no canal da Maná Católica. Vocês vão encontrar as lives do Beccaria, a primeira e a segunda, fácil de achar, tá?
Maná Católica Oficial, não é? Que é o nome, vai achar lá. Tem no Instagram, a gente transmite pelo Instagram, mas é mais cômodo achar as lives por lá. A gente encerra, portanto, na segunda-feira a leitura do Beccaria. Fiquem à vontade para poder enviar, quem quiser entrar e levantar perguntas no YouTube, no Instagram, no canal do Telegram. O Telegram é interessante porque tem todo o material em relação às outras leituras que a gente fez. Tá? Bastante coisa boa. Bastante coisa, então, que tem ali, que nós estamos no 3º ano do clube de leitura. Então vai achar muita coisa ali, tá? Então pode levantar, colocar as perguntas, no caso do Beccaria, para que a gente possa esclarecer algum ponto que possa ter surgido na leitura e aí não ter oportunidade de enviar por aqui, a gente resolver na seguinte, na segunda-feira que vem, às 6h30, nesse mesmo horário, aqui também na Maná Católica. O próximo livro, segundo o cronograma, é o Manifesto Comunista, tá? Do Marx e do Engels, e a gente vai fazer a leitura dele, dentro do Livros Livres. Então tá, obrigada a quem ficou aqui, quem ainda vai assistir depois, tá? E se inscreva, como o professor falou, no canal do YouTube, até mesmo para a gente poder começar a fazer as nossas lives a partir do YouTube, para ficar uma coisa mais bacana aí, tá bom? Fiquem com Deus, uma santa noite, obrigada.